Uma das possíveis soluções é o West Ham vender o Paquetá para o Flamengo agora, porém conseguir ter o empréstimo do Paquetá até o fim da temporada europeia. Rebaixado, eu acho que é 30. Então acho que o Flamengo tem que comprar hoje pensando, olha, no meio do ano, se vocês caírem, isso aqui vai ficar insustentável para vocês. Aí eu acho que vale. Fala pessoal, as últimas informações sobre a novela envolvendo Paquetá, West Ham e Flamengo parece que está chegando ao fim. Aconteceu uma reunião lá na Inglaterra, né? O West Ham chegou ali num consenso de que vai vender o Paquetá, de que aceita vender o Paquetá ao Flamengo, porém eles colocaram uma condição ali que eu não sei se a torcida vai gostar ou não das condições dos ingleses. Para mim, não seria nenhum absurdo aquilo que eles pediram, pode até ser feito dessa maneira. Eu quero saber muito o que vocês pensam. A gente vai acompanhar aqui o que será que os ingleses falaram, né? O que eles colocaram ali no contrato para vender o Paquetá. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. As últimas informações, a imprensa analisou tudo e é o que vamos ver no vídeo de hoje. O link do canal da TNT Esportes estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Boa! Um prazer sempre estar com vocês aqui, gente. Então, hoje, antes da própria coletiva pré-jogo do Nuno Espírito Santo, que ainda é o treinador do West Ham, não sabemos até quando nessa fase horrorosa de um time que não vence há 10 rodadas na Premier League, que está a 7 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que acabou de ganhar do próprio West Ham, na casa do West Ham. Então, a situação é realmente muito complicada. Mas eu, conversando com fontes dentro do clube, a posição deles, pelo menos para fora, para a imprensa, é muito clara. O Paquetá não está à venda. A fonte dentro do West Ham falou: o Paquetá não está à venda. O clube ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Paquetá. E eles também dizem que o Paquetá só não jogou a última partida pela FA Cup por conta de dores nas costas. Hoje o Nuno, inclusive, falou que o Paquetá ainda está em tratamento e, portanto, não está confirmado se ele volta, pelo menos, a ser relacionado no fim de semana contra o Tottenham. É claro que o Nuno Espírito Santo foi perguntado sobre a situação do Paquetá, então vamos escutar o treinador português. This is what I told in the beginning. I think it's a solution that we have to find, us as a club, the player, myself. And look, my job is to prepare the team and to prepare the team with the best players that we have. Lucas is one of the best players. So my job is to try and take the best out of all of them. Uma declaração bem protocolar, né? Assim, eu sou o treinador, eu cuido do campo e bola, eu quero ter os melhores jogadores e o Paquetá é um deles, então quero contar com o Paquetá, mas essa situação precisa ser resolvida. Há uma situação, tem inclusive aqui na imprensa inglesa quem diga que uma das possíveis soluções é o West Ham vender o Paquetá para o Flamengo agora, porém conseguir ter o empréstimo do Paquetá até o fim da temporada europeia. Então vende agora, mas segura o Paquetá emprestado pelo Flamengo até junho para tentar salvar o time do rebaixamento. Olha, não tinha pensado nessa possibilidade. Então essa é a informação que está viralizando, segundo a imprensa, né? A informação é essa: o West Ham aceita vender o Paquetá, porém ele tem que ficar até o final da temporada, ou até pelo menos ali o West Ham ter finalmente uma sinalização, né, se vai ou não ser rebaixado. A situação do time inglês é muito ruim, a chance de cair é bem grande, tá 7 pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento. Lembrando que na Inglaterra, né, caem apenas 3 times e o West Ham ali ocupa a 18ª posição. Então é isso que eles querem fazer, vender o Paquetá, porém eu vendo, mas me empresta aí até o final da temporada. E aí, vocês acham uma boa ou não? Vamos ver o que eles falaram. Faz sentido pro Flamengo? Vocês acham ou não? Só se o Flamengo comprar com o preço de um jogador de um time rebaixado. Tá. Estamos falando daqueles 35. Quanto que vale o Paquetá hoje para tirar ele em janeiro de um clube brigando em Premier League e tal? 50? Pô, 50. O Flamengo vai ter que reabrir o cofre. Se for rebaixado antes de Copa do Mundo, porque vai numa dessa que ele é o novo Rames Rodrigues, faz uma Copa do Mundo sensacional. Antes da Copa do Mundo, de um time rebaixado, com um cara querendo voltar, ele passa a valer 30, 35. Mas e se não for rebaixado, dá pra colocar uma cláusula nessa brincadeira? Não, acho que se não for rebaixado, o West Ham agradece os serviços prestados ao Lucas Paquetá e tal, e libera para alguma coisa entre as duas coisas, eu acho. Não tem a urgência de não ser rebaixado, você tem todo o mercado para se preparar para reforçar o seu time e reformular para jogar mais uma primeira divisão, e o jogador quer sair. Então, você acha alguma coisa entre 30 e 50.
Rebaixado, eu acho que é 30. Então, acho que o Flamengo tem que comprar hoje pensando, olha, no meio do ano, se vocês caírem, isso aqui vai ficar insustentável para vocês. Aí eu acho que vale. Por conta do que eu tinha dito, tudo se decide depois no meio do ano. Até o meio do ano, o Flamengo vai estar nas cabeças sem o Paquetá. Depois do meio do ano, quando chegar mata-mata de Copa do Brasil, de Libertadores, reta final de Brasileiro, que as pernas começam a pesar, você vai precisar de muita qualidade. Aí você vai precisar do Paquetá. Então, se eu sou o Flamengo, eu aceito isso. Não sei se ele está em cima da mesa, mas eu aceito isso daí comprando por 30. Tá. Ô Fred, só para eu entender um pouquinho também, a gente sabe que quando o jogador, entre aspas, ele quer sair, e a gente sabe também do respeito que tem o Paquetá com o West Ham, enfim, ele acho que até deixou isso muito claro, que não quer sair, ele quer vir pro Flamengo, mas ele não quer sair de qualquer maneira, né? Se for de uma maneira positiva, beleza, show de bola, se não der também, eu vou continuar porque sou muito grato, enfim. Mas quando... e você falou, né, eu não sinto que o Paquetá esteja feliz. O quanto que pode, assim, pro torcedor, não vou dizer manchar, mas o torcedor olhar e falar, pô, cara, ele já não tá mais na mesma vibe, a gente precisa demais desse cara e ele já não tá na mesma sintonia de um time que precisa dar resposta, senão vai ser rebaixado. Pro torcedor do West Ham é uma situação muito complicada, porque é claro que a gente está conversando majoritariamente com torcedores do Flamengo que estão ansiosos para essa situação ter um final feliz pro Flamengo. Mas o torcedor do West Ham vive um momento muito, muito grave para a história recente do clube, né? O West Ham é um clube de primeira divisão desde 2012 e agora está afundado a 7 pontos de saída da zona de rebaixamento. E ainda que o Paquetá não esteja naquele nível técnico que a gente conhece do Paquetá, principalmente antes do início das investigações já encerradas, ele é um titularíssimo desse time que não tem nenhum meia criativo, né? E os dois clubes, Flamengo e West Ham, trabalham em 2 relógios diferentes, porque aqui a janela fecha em janeiro, mas a janela do Brasil fecha em março. Então, assim, para o West Ham vender, se for para vender para agora, precisa correr atrás no mercado de uma substituição para o Paquetá. O tempo está se encerrando, a gente está na metade do mês, dia 15 hoje, né? Assim, o West Ham, ele precisa ter uma solução caso o Paquetá saia. Até que ponto o Paquetá está disposto a impor a própria vontade, né, para tentar que essa situação seja resolvida e ele vá para o Flamengo ainda nesse mês de janeiro? Ou até que ponto o Paquetá está disposto a ter mais 6 meses aqui, tentando salvar o West Ham do rebaixamento e ir para a Copa e possivelmente vestir a camisa do Flamengo depois disso? Ainda temos 2 semanas, né? A cada dia essa situação ela está evoluindo, ela está se mexendo, não sei se evoluindo para qual lado, mas claramente o Nuno Espírito Santo prefere ter o Paquetá do que não ter, né? Por mais que tenha sido uma resposta protocolar, ele admite que há uma situação a ser resolvida e ele também deixa claro que para ele, enquanto treinador do time, é melhor ter o Paquetá. Ô Fred, para te liberar, agora eu quero o feeling do reporteiro, como diria o nosso Ricardo Martins. Você acha que ele sai ou que ele fica? Depende do quanto ele quiser forçar essa transferência. Eu acho que o West Ham não quer vender. Tá. Eu acho que o West Ham não quer vendê-lo nesse momento. Quer contar com o Paquetá até o fim da temporada. Aí talvez essa possibilidade do empréstimo ela possa facilitar os dois lados. Mas será que para o Paquetá isso vai ser bom? Será que ele não quer ir imediatamente para outro ambiente, sair da Inglaterra, desse lugar que imagino que seja um pouco traumático para a carreira dele, para além das alegrias que ele teve antes das investigações? Mas a minha situação de momento é que o West Ham prefere não vendê-lo e prefere esperar até o fim da temporada. Excelente. Obrigado, viu, Fred? Valeu pelas informações. Qualquer novidade você volta com a gente. Um beijo para você e um excelente dia aí na Inglaterra. Valeu. Vamos fazer o seguinte, do outro lado, temos Monique Danello com informações pelo lado do Flamengo, né? Vamos lá, Monique Danello, fala comigo, seja muito bem-vinda. Fala pessoal, um abraço para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente. Hoje, excepcionalmente, estou participando do De Placa aqui do aeroporto porque estou embarcando para São Paulo. Em breve estarei aí com vocês. Hoje à noite temos mais uma rodada. Fala pessoal, um abraço para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente. Hoje, excepcionalmente, estou participando do De Placa aqui do aeroporto porque estou embarcando para São Paulo. Em breve estarei aí com vocês. Hoje à noite temos mais uma rodada de Campeonato Paulista. Mas antes estou passando aqui para a gente trazer atualizações envolvendo
Lucas Paquetá. O torcedor do Flamengo está criando cada vez mais expectativa por um desfecho positivo e ontem tivemos novidades. O Paquetá informou ao West Ham e à comissão técnica que ele deseja se transferir para o Flamengo. Nas últimas horas, as pessoas envolvidas no negócio têm a sensação de que as coisas melhoraram, de que há uma luz no fim do túnel e que há a possibilidade do West Ham aceitar negociar o Paquetá para agora, que é o desejo do Flamengo, e não para o meio do ano. As conversas estão acontecendo constantemente, mas muito mais conversas do staff do jogador e do jogador com o clube, enquanto o Flamengo acompanha à distância. A expectativa é que o Flamengo faça um movimento mais objetivo até o fim dessa semana. Tem uma reunião prevista entre os dois clubes para essa sexta-feira e o Flamengo acredita, né, que com as coisas se desenrolando ao longo dessa semana e com as conversas do Paquetá e do staff do jogador com o clube, que o Flamengo tenha um poder melhor de negociação nessa sexta-feira para fazer uma proposta e tentar chegar ali na casa dos 40 milhões de euros, convencendo o West Ham de liberar o Paquetá para agora. Independentemente de propostas da Europa, se falou em Chelsea, interesse de outros clubes da Premier League, o Paquetá já deixou claro para o West Ham que ele quer se transferir para o Flamengo, então a sexta-feira vai ser de muita expectativa para os rubro-negros. Certamente amanhã teremos mais novidades e estarei aqui com vocês mais uma vez para a gente atualizar tudo. Parece que o Paquetá está um pouquinho mais perto, mas ainda é uma negociação complexa. Um abraço para vocês, amigos. Daqui a pouquinho a gente está junto aí em São Paulo. Valeu demais, Monique Danello, trazendo as informações pra gente. Você viu, né? Ela é tão educada que ela deu 2 vezes, né? O bom dia pra gente aqui. Ô, Madison, quando o cara quer voltar, velho, é difícil manter ele no time, né? Porque a cabeça do jogador, imagino que fica já na projeção de como vai ser, ou lá no Flamengo voltando, coisa e tal. Imagino que seja mais ou menos por aí, né? É bem difícil essa situação reverter, a não ser que o West Ham fala, ó, não vamos vender e ponto final. Mas aí tem a questão do jogador ficar insatisfeito, né? Já não render aquilo que ele pode render. E o Paquetá, tenho absoluta certeza que se está surgindo, tem essa probabilidade dele voltar, com certeza ele deve estar ansiosíssimo. Voltar para o seu país, voltar para o clube que te formou, né? Flamengo é muito forte, Flamengo é muito grande e fica bem difícil, né, o jogador se concentrar quando surge esse tipo de negociação. Então, eu acredito aí que o Paquetá deve estar querendo vir sim, né? Eu tenho absoluta certeza que já surgiu essa conversa e pode ter certeza que a probabilidade dele voltar é grande. Porque, cara, eu fico pensando, beleza, o cara tá lá no West Ham e tal, mas não tá feliz. Mas uma coisa que fica claro, né, com essa novela toda envolvendo o Paquetá, o West Ham, né, Flamengo, é que ele vai ser jogador do Flamengo. Isso aí tá claro pra todo mundo. O que pega agora é se ele vai conseguir chegar ainda no final desse mês, lembrando que a janela fecha dia 2 de fevereiro, se eu não estiver enganado. Janela para os times da Europa, né? Porém, a janela do Brasileirão fecha do Brasil, na verdade, só fecha em março. Ou seja, pode ser que daqui para lá o West Ham não consiga escapar do rebaixamento, acabe sendo rebaixado para a segunda divisão do campeonato inglês. E, consequentemente, eles já teriam que reformular o time para a temporada seguinte, no caso, o começo ali, o finalzinho de 2026, né, que é quando começa a próxima temporada do futebol europeu. Mas uma coisa é certa, Paquetá será jogador do Mengão, só nos resta saber quando. Será agora, daqui 2 semanas, ou só no meio do ano? Quero saber muito o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos. Valeu.